Bem-vindos ao terceiro módulo da oficina de elaboração de projetos culturais. Eu sou Stefan Marques. E eu, Renata Nunes. Nós somos o coletivo de cultura Cores que Acolhem, aqui de Vitória, Espírito Santo. Essa é a contrapartida dos espaços culturais, uma iniciativa da Lei Federal Aldir Blanc e da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, SENC. Hoje iremos dar mais dicas de como você elaborar o seu projeto, como você organizar a sua documentação, aplicação de logomarcas, como fazer pagamentos. Entendendo melhor os editais, fontes de financiamentos para o seu projeto e a definição de quem pode ser proponente de um projeto. E é isso aí, vamos lá! A gente vai começar então com mais algumas dicas para a elaboração do seu projeto. Primeira coisa que é muito importante é que se faça a leitura atenta e completa de toda a base legal que normatiza o instrumento de apoio para o qual você pretende submeter o seu projeto cultural. Então, quando a gente fala em instrumento de apoio, a gente tem, a gente pode colocar aí como exemplo os editais públicos ou um chamamento de uma empresa privada, onde vão conter ali as regras que precisam ser observadas e quem é que está habilitado a concorrer. É preciso, então, ter bastante atenção a toda e qualquer recomendação ou exigência ou alguma observação ou informação que nos seja repassada pela entidade financiadora, ou seja, quem vai estar patrocinando ou bancando o seu projeto. E aí, a partir do momento que a gente tem essa recomendação, só nos vai caber cumpri-las. Então, precisam ser cumpridas. E a partir do momento que a gente cumpre essas orientações, a gente vai ter em mãos um projeto bem elaborado e um projeto completo. Então, é muito importante que vocês estejam observando todas essas recomendações que a entidade financiadora, seja ela poder público, prefeitura, o estado, o município, o estado ou uma empresa privada, eles estejam te passando e seguir rigorosamente aquilo que está sendo colocado. Ainda dentro dessa linha de dar dicas para elaboração de projetos, uma coisa super importante que a gente sempre diz é: você precisa aproveitar as oportunidades de democratização para processos culturais, para projetos culturais. Estão lembrados que no vídeo anterior nós falamos de democratização para projetos culturais? A diferença de democratização para acessibilidade. Então, democratização significa levar ao maior número de pessoas o acesso à cultura. E a partir daí, dessa visão do que seja democratização, são criadas oportunidades para que você possa propor o seu projeto cultural. Então, o empreendedor cultural, ou seja, aquele que vai criar o projeto, aquele que vai implementar o projeto, além de criar, ele precisa encontrar formas de viabilizar o seu projeto. Então, ele precisa ser bastante inteligente, perspicaz, quando ele está montando, está desenhando, está escrevendo o seu projeto. A primeira recomendação que a gente diz, que a gente chama atenção aí, é fazer uma leitura muito atenta de cada edital, porque cada edital ele vai apresentar uma exigência diferente. Quando você tem no edital ali a pontuação, a forma de pontuação, ele vai te dizer quais requisitos pontuam mais, quais pontuam menos, certo? E você vai então buscar identificar quais tipos de negócios criativos vão se adequar melhor àquele edital e quais são as exigências apresentadas. E se você não prestar atenção e você não buscar fazer isso seguindo o edital, você vai correr o risco de ser desclassificado, e não é isso que a gente quer. Então, não esqueçam, a primeira coisa e mais importante, leia o edital com muita atenção. Anote cada ponto, principalmente atenção àqueles pontos onde você tem maior pontuação sendo aplicada. Por quê? Porque ao redigir o seu texto, você vai trazer aqueles pontos com maior ênfase. Agora vamos falar sobre documentação.
os pontos mais importantes. Carta de anuência dos participantes. Exemplo, sua equipe é composta por 3 pessoas. E essas pessoas, elas precisam de te dar uma autorização, uma carta de anuência, dizendo que tem ciência que estão participando do determinado projeto cultural. Para quê? Para quem for analisar a documentação, ver que as pessoas que estão no seu grupo, no seu projeto, têm ciência da participação. Então isso é importantíssimo. Todos os componentes precisam de ter essa carta de anuência, essa liberação para a comissão julgadora, na parte de documentação, ter ciência disso. Termo de cessão de espaço. Você vai fazer um projeto cultural que vai utilizar 2 teatros, exemplo, um em Vitória e outro em Vila Velha. Você não vai botar só no seu projeto que você vai fazer o espetáculo nessas casas. Você tem que ir até o local responsável e pedir essa liberação. Você precisa desse termo de cessão para o mesmo caso. Quem for julgar, quem for os documentos, ter ciência. Então, é obrigatório esse termo de cessão do espaço que você vai fazer as suas ações culturais. Dei o exemplo do teatro. Partindo agora para um ponto muito importante, que é os direitos autorais. Toda vez que no seu projeto você for fazer um uso de um produto intelectual de terceiro, um exemplo, uma música, uma cena de um filme que contém uma música também, etc., esse material, se ele não tiver caído em domínio público, você precisa de fazer esse termo de cessão, entendeu? Dos direitos autorais, do autor. Você não pode fazer um projeto e dizer que vai botar uma música X sem ver esses detalhes que eu disse aqui agora. Então, se não tiver no domínio público, obrigatoriamente você tem que pedir o termo de cessão dos direitos autorais. Carta de intenção do patrocinador ou declaração de interesse. Caso o seu projeto tenha mais que um patrocinador, é obrigatório também você inserir um exemplo. Você vai fazer um projeto de pintura através de um edital público e você quer um patrocínio de tintas, um exemplo. Você vai até a loja, esse patrocinador aprova o seu projeto, gosta da ideia, quer participar, quer patrocinar. Desde esse momento que ele quer patrocinar e você está concorrendo a um edital público, você tem que inserir também essa carta de intenção ou essa declaração de interesse. Entendeu? Para quem for analisar, vai ver, calma aí, esse projeto tem um patrocinador privado, só que ele tem ciência que está concorrendo a esse edital. Então, tem que ter essa parte aí da declaração de interesse. Lembrando que vocês têm que estar atentos para ver se o edital permite, às vezes você tem um edital público que não permite que tenha um patrocínio de uma empresa. E você tem outros editais públicos que permitem que, juntamente com o patrocínio público, venha um patrocínio privado. Então, isso vai de edital para edital. Um próprio exemplo, você está concorrendo, você quer fazer um mural, aí o edital público só concede R$25.000 e seu custo, pelo levantamento, é R$30.000. Então você precisa de um patrocínio, esse complemento de R$5.000. Você pode, se o edital permitir, você pode buscar um patrocinador para ter esse aporte desse valor que está faltando, no caso R$5.000. Então, detalhe importante, observa o edital, vê se tem essa opção de ter um patrocinador privado. Se não tiver, infelizmente você não pode colocar. Uma outra questão muito importante é sobre o projeto pedagógico. Toda vez que você for fazer ou uma oficina ou alguma coisa que conte com a participação de crianças, um exemplo, né? Ou algo relacionado à parte educacional, é importantíssimo que você tenha um projeto pedagógico. Nesse projeto pedagógico, você tem que trazer quem é o seu público-alvo, como é que vai ser feita essa abordagem, como é que vai ser feito o processo de estímulo da criatividade, qual é o objetivo principal desse projeto pedagógico,
qual é a sua meta, o que você pretende alcançar com esse projeto pedagógico e como é que esse projeto pedagógico vai compor o seu resultado final. Ou seja, ele vai ser eficaz para alcançar a meta que você está se propondo? Então, tem que ser bastante detalhado e sempre voltado a uma aprendizagem ou a regras que sejam bastante didáticas e possam alcançar o seu público-alvo. Vamos falar agora sobre a organização da documentação que precisa acompanhar o texto do seu projeto. A primeira delas é o currículo. Para que você possa entender, no currículo devem constar todas as informações importantes sobre os profissionais que vão estar compondo o seu projeto. Então, se você tem alguém que se destaca em determinado segmento, ele é músico, fez uma especialização na universidade tal, ou já tocou com um grande artista, tudo isso você pode colocar no currículo dessa pessoa, tá? Então, informações técnicas, informações da vida artística, tudo isso você pode colocar. Na ficha técnica, que é uma outra documentação que acompanha o projeto, você vai dizer quem são os profissionais que vão trabalhar e em qual função eles vão estar trabalhando no seu projeto. Material gráfico é tudo aquilo que você imprime para que você possa dar divulgação do teu projeto. Lembrando que muitas vezes as pessoas podem optar por não fazer o material impresso, apenas online, tá? Então também é perfeitamente possível. O plano de comunicação o próprio nome está dizendo, comunicação. Então é como você vai se comunicar com as pessoas e dentro desse plano de comunicação você vai dizer o que você, se vai haver inserção em TV, se vai haver inserção em rádio, ou se você vai fazer sua divulgação só pelas redes sociais, Facebook, ou não, eu vou trabalhar com outdoors, então quantos outdoors, em que locais eles vão estar. E dentro desse plano de comunicação, você já pode colocar o seu plano de cotas, para que você possa oferecer as cotas do seu projeto para patrocinadores. Então, é muito comum que você tenha lá cota master ou cota diamante e cota prata, cota ouro, e aí você vai escolher nomes, né? Nomes diferentes, mas cada uma com uma característica. Então, se você tem a top do top, a maior de todas, você vai colocar ali participação em todo tipo de evento ou de divulgação que o projeto for fazer. E as outras com um pouco menos de elementos aí, vamos dizer assim, né? A distribuição do produto também é uma coisa importante que compõe a documentação do projeto. É muito comum, por exemplo, se você vai gravar um CD ou vai lançar um livro, que o próprio edital, muitas vezes, ele determina que um número X deve ser doado para bibliotecas públicas ou para escolas municipais. Então, você tem que já informar como é que esse produto vai chegar para aquelas pessoas que precisam a nível de contrapartida. Então, como é que você vai fazer essa distribuição? Agora iremos falar sobre aplicação de logomarcas, essa importante contrapartida. Vamos lá. A aplicação de logomarcas tem uma extrema importância para os seus projetos patrocinados ou incentivados. É no material de divulgação e promoção do projeto que os posteriores patrocinadores identificarão a chamada contrapartida de imagem que o projeto oferecerá à sua empresa. O que você vai dar de retorno por esse patrocínio à sua empresa? Exemplo, a aplicação das logomarcas. Você tem um projeto musical, você vai fazer a divulgação em redes sociais, em flyers virtuais, flyers impressos, camisas também, e vamos botar outdoors também. Então, o seu patrocinador, você pode negociar com ele o tamanho da logomarca, a posição, em quais meios de divulgação você quer que insira a logomarca. Então você tem N opções. Cada edital tem suas especificidades de aplicação de logomarca. Geralmente, editais municipais, estaduais, começam da esquerda para a direita
a posição de aplicação e entram como apoio ou apoio cultural, na maioria das vezes. E editais privados entram como patrocínio. Essa na maioria dos editais que observamos, as logomarcas entram com esses respectivos nomes, nomenclaturas. Vamos agora dar dicas para a realização de pagamentos. O processo ele deve ser pautado por procedimentos fundamentais para que você não tenha problema no momento de prestar contas ao patrocinador ou ao incentivador. A referência no momento de realizar os pagamentos sempre vai ser a sua planilha orçamentária que foi aprovada. Então é importante que quando você for fazer esse pagamento, você verifique se aquela empresa tem o CNAE realmente para emitir aquela nota fiscal. Em caso de nota fiscal manual, você verificar se aquela nota fiscal está dentro da validade, se aquele bloco está dentro da validade. Se bem que hoje não é muito mais comum isso, né? Agora está mais a nota fiscal eletrônica, mas é uma coisa que você precisa estar atento. A questão do recibo também é importante, porque muitas vezes você emite a nota, mas é o recibo que vai dar essa quitação. E sempre observando as regras colocadas na planilha orçamentária. Então, se na sua planilha você diz que você vai remunerar determinado técnico por R$2.000, você não pode diminuir ou aumentar esse valor, tá certo? Portanto, se nós pudéssemos destacar pontos importantes sobre os editais, de forma resumida, nós poderíamos dizer que um edital na área da cultura é um documento que aborda vários aspectos. Então, ele vai abordar qual segmento cultural se destina, então é a música, é a dança, é o teatro, quem pode se habilitar e quais são os documentos exigidos do proponente. Então, pode se habilitar a pessoa física, pode se habilitar a pessoa jurídica, ou pode se habilitar apenas instituições do terceiro setor, quais documentos que eu preciso trazer para que eu possa estar sendo habilitado. Como é que outro ponto é como a gente apresenta o projeto cultural e a data limite para inscrição. Então, toda vez que abre um edital, ele tem a data limite para que você possa se inscrever e como você tem que apresentar esse projeto. Quais são os itens obrigatórios que devem constar no seu projeto e como vai ser feita a avaliação do seu projeto. O valor, a data e as formas de premiação, além do prazo de entrega do produto cultural e das contrapartidas que a gente já falou nas videoaulas anteriores. Agora vamos falar sobre fontes de financiamento. Atualmente existem vários editais culturais, desde programas que contemplam a edição de livro de autores iniciantes, passando pelo apoio às artes plásticas, até o patrocínio de gravações musicais e montagem de espetáculos teatrais. Então a gente tem uma gama bastante grande em relação, às opções de você lançar os seus projetos. Esses foram alguns exemplos citados, Gravação de música, espetáculo teatral, projeto de artes plásticas, artes visuais, se você quer fazer um mural, enfim, livros, autores iniciantes. Você pode lançar seu projeto tanto como produtor novo ou um próprio produtor artista experiente. Independente disso, você pode lançar. Esses editais provêm de empresas públicas, mistas ou privadas, que exercem a função de análise e seleção de projetos, dentro de critérios definidos por comissões julgadoras compostas por profissionais da área. Ou seja, cada edital, independente se for público ou privado, ele tem a sua especificidade, o que eles pedem. Eles fazem essa análise dos projetos. A comissão julgadora são pessoas experientes na área, geralmente são pessoas escolhidas através de editais para selecionar esses profissionais. E cada profissional desse que atua, geralmente eles também são pagos, Eles têm que se adequar a uma série de pré-requisitos, porque não é qualquer um que vai analisar um projeto cultural, tem que ter bastante experiência, pois é um trabalho minucioso, Não é só pegar 10 projetos, ler e achar qual que é melhor. Você tem que analisar o que o edital pede, entendeu? Todos os pontos você tem que analisar o projeto através
dos pontos principais que o projeto pede para você analisar. Chegando à reta final, faltando apenas um ponto, vamos falar agora sobre o proponente do projeto. Segundo o Ministério da Cultura, 2013, proponente é a pessoa que apresenta a proposta cultural. É o responsável pela execução dos projetos aprovados, podendo ser pessoa física, com atuação na área cultural, ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo ou instrumento congênere dispõe expressamente sobre sua finalidade cultural. Ou seja, proponente pessoa física tem que ter uma comprovação, entendeu? De atuação na área cultural, você tem que ter um portfólio bacana, você tem que montar então um release, um clipe, entendeu? Você tem que ter um material para apresentar para a pessoa que for julgar, a comissão julgadora ver que esse proponente realmente tem qualificação, tem experiência na área. Isso vale, entendeu? Para pessoa jurídica, para as OCIPs também, instituições do terceiro setor, precisam dessa comprovação, porque sem essa comprovação, como é que você vai dizer que você é apto a ser o proponente de um projeto? Então, tem que ter essa aptidão, tem que ter essa comprovação. Então, quando for escolher, você que é de um coletivo que está começando agora, você que montou sua produtora agora, espere o tempo determinado para participar dos editais, cada edital tem sua especificidade, então seja primordial na sua escolha do proponente. O proponente tem que ter essa experiência comprovada, senão você vai ser desclassificado. Como disse o Stefan, já caminhando para o final, a gente pode trazer então um grande resumo dessas dicas de elaboração de projetos. Primeiro, leia o texto completo do edital. Em caso de dúvida, entre em contato com a comissão organizadora para esclarecer os pontos que não ficaram claros. Preste atenção aos prazos e à forma de envio de cada edital. Então, você tem editais que são feitos por uma plataforma digital chamada Prozas, outras que são utilizados outras plataformas. Certifique-se de ter incluído toda a documentação exigida para a habilitação do proponente, né? Para que você não corra o risco de ser eliminado desse processo. Seja bastante claro e objetivo durante a elaboração do seu projeto técnico, responda todos os itens do modo mais completo e compreensível possível. Não deixe para fazer tudo para a última hora, revise o seu projeto, corrija os erros e se você observar todas essas dicas, com certeza você vai fazer um bom projeto e vai ter condição de apresentar um bom projeto. Nós queremos agradecer à Prefeitura Municipal de Vitória, Secretaria Municipal de Cultura e a Lei Aldir Blanc pela oportunidade da gente oferecer essa contrapartida para espaços culturais. Aguardamos todos no nosso próximo vídeo, que vai fechar essa série com o número 4.